Salmos capítulo 3, versículo 8, diz assim: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Vou ler de novo, Salmos 3, versículo 8. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Para que possamos compreender esse pano de fundo histórico e teológico, esse é um salmo que foi escrito pelo rei Davi, um dos muitos que ele escreveu. E como eu tenho ensinado, a maioria dos salmos geralmente foram escritos em meio às tribulações e angústias corriqueiras da vida. Como Jesus já havia dito, né? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse em João 16:33 que no mundo, né, nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, coragem, força, esperança no coração. E esse mesmo salmista escreve justamente esses salmos, capítulo 3, né, a autoria do rei Davi, justamente num período muito difícil, aonde Davi estava sofrendo perseguição, angústia, aonde houve estava havendo tentativa de usurpação do seu trono. Inclusive ele estava se refugiando, né, por conta de seu filho Absalão, que queria usurpar o seu trono, que acabou, enfim, matando o seu irmão Aminon. Enfim, a família de Davi, a família do rei, estava vivendo um caos, né, devido a muitos problemas que infelizmente ele acabou colhendo por conta de um erro, né, onde ele acabou adulterando e matando um soldado, e com isso veio as consequências, como vem nas nossas vidas. Toda ação tem uma reação. Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, certamente ceifará. Romanos 2, versículo 6, o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. É notório. Nós só precisamos ser corajosos, se arrepender e contar com a ajuda de Deus para resolvermos os nossos problemas. E Davi escreve esse salmo dentro desse contexto de angústia, fugindo, com medo. Havia usurpação do seu trono, ameaça de morte de seu próprio filho. Mas o que mais me chama a atenção, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à perseguição, a ponto de perder o seu reinado, de ter o seu trono usurpado pelo seu próprio filho, ele escreve esse salmo. E justamente o texto em que nós estamos trabalhando, Salmos 3, versículo 8, onde ele diz, nesse contexto, não era um contexto bom, tá? Era um contexto caótico, difícil, complicado, né? Ele escreve, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amados, o que isso me faz refletir? Me faz refletir que é justamente em tempos difíceis, em tempos de escassez e de angústia, que nós demonstramos de fato se confiamos em Deus ou não. Infelizmente, muitas pessoas estão recorrendo em momentos difíceis a outras fontes, batendo em tantas portas. Eu quero dizer isso para você porque eu já estive nessa condição também.
quando eu não conhecia a palavra, no tempo da angústia, da perseguição e no tempo da escassez, das intempéries, né, que a vida me trouxe, tudo por consequência daquilo que eu havia semeado, ao invés de eu recorrer a Deus, eu recorri a outras coisas. Por exemplo, as drogas, o álcool, a prostituição, a religiosidade, dentre outras tantas coisas, conselhos de pessoas, né, que não tinham o mínimo de discernimento e consciência espiritual. E assim a minha vida foi só se afundando. Por isso que eu estou trazendo esse alerta para nós. Dentro desse contexto, qual é o caminho mais correto? É realmente nós entendermos que a salvação, quando diz a salvação, não diz só a salvação da nossa alma. Enquanto a gente não morrer, Deus terá sempre uma porta aberta, uma porta de salvação, livramento, provisão, providência, prosperidade para os seus. E aí o salmista nos dá um grande exemplo: a salvação vem do Senhor. Ele estava foragido, ele estava sendo perseguido pelo seu filho, ele estava tendo seu trono usurpado, a sua família estava sendo destronada e destruída por conflitos internos, e mesmo assim, esse homem, que inclusive é tido como homem segundo o coração de Deus, ele escreve nesse momento difícil: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. E o que eu entendo com isso? Eu quero deixar para você nessa noite que está nos ouvindo, por detrás dessa plataforma. É justamente agora, nesse momento caótico que o mundo está vivendo, que o Brasil, que as nações, povos e línguas estão vivendo, é que você deve demonstrar realmente arrependimento e confiança plena em Deus. Independente daquilo que Ele possa te oferecer, mas demonstre: Senhor, eu já bati em todas as portas, mas hoje eu entendo que a salvação vem do Senhor, e sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família será a tua bênção. Isso Deus promete ao seu povo, prometeu do passado e tem prometido nos dias atuais, porque ele não mudou. O caráter de Deus, nós falamos outrora, é imutável. Nós mudamos, Deus não. Mas infelizmente, irmãos, nós, pela falta de conhecimento, muitas pessoas, pela falta de conhecimento, de relacionamento com Deus, de proximidade, de compromisso, não envolvimento, compromisso com a graça de Deus, né? Nós não conseguimos entender e discernir realmente as promessas, as provisões, a graça, o amor de Deus para conosco, pela falta de conhecimento bíblico, de experiência com Deus, de relacionamento com Deus. E aí o que acontece? A gente acaba confiando em tantas coisas, acaba confiando em pessoas, acaba confiando em providências humanas. Nós esquecemos de confiar naquele que realmente nos ama, que morreu por nós, que fez de tudo para nos dar vida e tem nos concedido em vida para que possamos ver a bênção dele sobre as nossas vidas e a sua salvação. Infelizmente muitos, né? Por exemplo, Salmos capítulo 20, um pouquinho mais à frente, você vai entender melhor sobre essa questão. Salmos capítulo 20. Vamos estudando junto. Pega a sua Bíblia aí. Versículo do 7 ao 9. Salmos 20. Nós estamos no 3. Salmos 20. Do versículo 7 ao 9. Diz assim, ó. Uns confiam em carros e outros em cavalos. O que isso quer dizer?
traduzindo, transliterando para nós, as pessoas estão confiando em tudo, menos em Deus, menos na graça, na providência divina. Muitas vezes, na maioria das vezes, Deus permite certas situações na minha e na sua vida, no mundo, para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos entender que, de fato, a salvação, o livramento, a providência e a bênção vem do Senhor. Às vezes precisamos estar numa sinuca de bico, sem saída para a direita ou para a esquerda, para entender que nós precisamos confiar e amar a Deus acima de todas as coisas. E o Salmo, que inclusive de Davi também, Salmos capítulo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, está falando do povo de Deus, de você que quer se aproximar de Deus, diz assim, ó, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Então, quer dizer, a confiança plena de Davi estava na graça de Deus, não nas coisas. Quero dizer para você, nessa primeira aplicação, dentro desse contexto de Salmos 3, versículo 8, a provisão da terra, dos homens, ela um dia se acaba e se esvai. Mas do céu, das mãos de Deus, do coração de Deus, há um rio de águas vivas, de provisões inesgotáveis para a nossa vida. Tenho por hábito em dizer, enquanto não chegarmos à nossa hora, se eu confiar na salvação e na bênção de Deus, Ele jamais vai me desamparar. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ele diz: jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus. Paulo dizia na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 12, eu sei muito bem em quem eu tenho acreditado, crido, e sei que ele é fiel e justo para guardar o meu coração, a minha fé, suprir aquilo que eu preciso até aquele grande dia. Essa é a confiança que nós temos que ter na provisão, na salvação, no livramento, na bênção de Deus. Segunda aplicação, as bênçãos dos homens são importantes, mas quando Deus usa os homens para nos abençoar, as bênçãos de Deus nos enriquecem. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Diz assim, ó. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Tem pessoas que correm atrás das bênçãos dos homens. Talvez você esteja correndo atrás de uma provisão humana. Às vezes essas provisões podem lhe causar muitos danos. Como pessoas jogar na sua cara, na minha cara, aquilo que fez. Pessoas nos julgar, nos apontar. Enfim, essa bênção, essa providência humana pode lhe causar dor.
Porém, todavia, quando Deus usa o homem, usa circunstâncias e pessoas, ou até sobrenaturalmente, para nos abençoar, para nos salvar, para derramar sobre nós a sua providência, essa provisão, essa bênção vai nos enriquecer e não vai causar constrangimento e dor de forma nenhuma em nós. Por isso, não corra atrás da bênção do homem. Corra atrás das provisões de Deus. Deus usa o homem, as circunstâncias, para te abençoar. Existem pessoas que, inclusive, se dizem cristãos e pela falta de fé, incredulidade, dão sempre um jeitinho, no caso brasileiro, para agilizar determinados processos para alcançar alguma coisa. É errado isso. À luz da palavra, nós devemos orar e esperar na providência do Senhor. Deus fala. Isaías 64:4 diz assim, ó: desde a antiguidade nunca se ouviu dizer, nem com os ouvidos se ouviu falar de um Deus como nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está esperando a bênção, a salvação, a providência, a subsistência de Deus, pode ter certeza que Deus vai usar determinadas e várias situações para abençoar, salvar, dar livramento, saúde, provisão sobre a sua vida. Mas você precisa começar a partir de hoje a acreditar em Deus. Amém? Nós vamos orar. Eu quero deixar esses dois aspectos de Salmos capítulo 3, versículo 8, tá? Confia no Senhor. Não confie nas providências humanas, confie em Deus, tá? E mesmo em meio ao caos, as dificuldades que a vida lhe sobrevirá, lhe trará, né? Porque não é porque eu creio em Deus, que eu sigo a Deus, que eu tenho me esforçado, eu e minha esposa, minha família, em servir a Cristo, que eu estou imune ou impune de passar por dificuldades. Não. As dificuldades nos farão e nos tornarão, se realmente permanecermos firmes em Deus, pessoas melhores e mais experimentadas e mais parecidas com Cristo Jesus, que foi sofredor. Eu gosto de um texto que está em Filipenses 1:29, diz assim, ó: olha, em relação a Cristo, não cabe somente em relação a ele a crer, mas também a padecer, sofrer, se necessário for, por causa de Cristo. Muitos estão só dispostos a receber, mas poucos estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. Sofra pelo Evangelho. Paulo dizia a Timóteo, ao convite de Paulo, instruído por Deus, pelo Espírito Santo, dizendo: filho meu, sofre comigo as aflições do Evangelho e milita a boa milícia. Então sofra o que você tem que sofrer, resolva os problemas que você tem que resolver, mas tudo isso com a ajuda de Deus, não dos homens. Deus vai usar os homens para te abençoar quando você estiver com o coração literal, firmado na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Pai de nosso Senhor, eu oro nessa noite com o teu povo, com os teus filhos. E eu oro sobre a tua palavra, Deus, que é viva e que é eficaz, e mais penetrante que a espada de dois gumes, e ela penetra até o mais profundo da nossa alma, discernindo as nossas intenções, as nossas vontades,
e os nossos desejos, e a tua palavra é apta para nos corrigir, para nos repreender, para nos consolar e para nos dar a providência que precisamos. Senhor, eu não sei qual a necessidade do teu povo, mas eu quero colocar a minha necessidade, mais a necessidade da tua igreja, do teu povo, de todos os irmãos e pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, em tuas mãos. E declarar, Salmos 3:8, a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção, sobre a igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, seja a tua bênção, seja a tua cura, seja a tua restauração, sobre o Brasil e o mundo, seja a tua bênção da salvação, da cura, em nome de Jesus. Deus abençoe, Pai, e continua nos guardando em Cristo Jesus. Paz seja com todos, boa noite e até sexta-feira.